você aqui, bom dia a você que está aí acompanhando essa maratona, né? Às 9 horas da manhã e depois às 9 horas da noite. Hoje a Patrícia vai estar às 9 horas da noite com vocês, né? Tá falando sobre uma ferramenta também aí para vocês, né? Hoje às 21 horas a Patrícia estará com vocês. E hoje nós vamos falar agora, ontem à noite, eu estava com vocês aqui também falando da ferramenta, né? Uma ferramenta muito bacana, que é o fato realmente de órgãos, suas emoções e os estímulos que são dados para você entender essa emoção que o paciente está passando, onde está então promovendo uma patologia, promovendo então um trauma, levando a patologia, levando o sistema nervoso ficar desestabilizado, muitas vezes chegando, indo até ao médico, a medicina ortodoxa, a medicina tradicional e se medicando. Como que isso acontece? Como que acontece aqui dentro do corpo humano esse negócio, né? Essa máquina fantástica aqui com essa química dessas emoções levando ele a lugares inesperados, a lugares indesejados, né? E uma coisa que o ser humano muitas vezes não é preparado, né? Me coloco nisso também, a questão de você não estar preparado pelo momento, por esse momento tão indesejado, né? Bom dia, né? Bom dia a Deusiane, a Gliceia, Maristela, bom dia, o pessoal aí que está acompanhando tanto do... não está no YouTube aqui, legal. Bom, mas hoje nós estamos aqui na página do Face, né? Então, temos aqui o Face aqui. Vamos lá ver aqui. O Face, o YouTube não está hoje, né? Não estamos... Enfim. Vamos lá. Vamos então começar a falar sobre a questão muito importante, a questão de não saber se comunicar com o paciente, né? Não saber dizer para ele o que ele está passando, né? Quando você pega assim no pezinho dele e você não consegue ter essa comunicação efetiva com o seu paciente, dizendo para ele ou colocando as observações de como ele se sente referente àquilo que ele está vivendo, né? Então, quando não se tem esse conhecimento de como se comunicar com ele, muitas vezes... Gente, espera aí que a assistência técnica vai arrumar aqui, eles estão arrumando aqui, né? O Rafael vai arrumar, né? Então o Rafael vai dar um jeitinho aqui, né? O pessoal aqui que está no suporte, né? Suporte técnico vai arrumar aqui, né? Vamos lá. Bom, para quem não sabe, o Rafael é meu filho, tá? Olha lá, ele vai entrar aqui. Olá pessoal, vamos lá, rapidão. O filhão que tá arrumando aqui, né? O Rafael aqui, o suporte aqui, ó. Meu filho. Tá arrumando aqui a projeção aqui. Aí, agora pode... Vamos lá, ele está centralizando aqui as coisas, aqui é todo mundo na vibe, ninguém para. Pronto lá, tá joia então? Beleza? Maravilha, então gente, vamos lá. Então tá o detalhe aí, muito importante.
Aí, joia. Bom, detalhe muito importante é não saber se comunicar, então, com o paciente, né? Esse não saber se comunicar com o paciente muitas vezes envolve a questão dos órgãos e suas emoções, ou não tem o conhecimento completo, ou mesmo que tenha o conhecimento, às vezes a pessoa não sabe se comunicar com ele, né? Não sabe o que falar para ele, né? Um exemplo que a gente coloca aqui, claro, mulheres, geralmente, mulheres têm esse comportamento de saber se expressar, fala da comunicação, fala da emoção, fala o que está vivendo, de alguns sentimentos, né? Algumas vezes, inclusive, tem alguns terapeutas que, pela falta de comunicação, vira aquela conversa de comadre, né? Conversa de comadre, em vez de falar direto sobre alguma coisa, e aí fica naquela conversa, perde-se então a oportunidade de você estar fazendo uma pergunta onde leve a pessoa o raciocínio, ela raciocinar referente àquilo que ela está passando ou aquilo que ela está vivendo. E aí a conversa se torna de uma outra maneira. Muitas vezes acontece, né, do paciente, né? O paciente, vamos colocar o paciente homem. O paciente homem ele já é mais fechado, né? Não que isso é uma via de regra. A regra é essa, ele fica em silêncio, ele fica quieto, ele não expõe o seu sentimento, ele não fala muito do seu sentimento, né? Não é uma sentença, não é uma via de regra. Como eu falei, a maioria não fala e as pessoas às vezes elas querem falar alguma coisa, ou o terapeuta quer falar alguma coisa sem esse conhecimento, tornando então um pouco mais difícil, né? É ser um pouco mais difícil, fala o que não deve, né? E aí um exemplo bem claro, né? O paciente chega lá e aí ele tem um pouco desse conhecimento, então ele fala assim para o paciente, nossa, você é teimoso. E aí, bom, se uma pessoa realmente é teimosa, ele vai falar, não, não sou não. Né? Não é um teimoso, onde esta linguagem às vezes é muito complicada para uma pessoa, para o homem geralmente, e o homem vai levar isso de uma outra maneira, né? Como assim, sou teimoso? Eu não sou teimoso. Nunca vi esse cara está falando que eu sou teimoso. Não, então às vezes essa comunicação, por não ser efetiva, você acaba errando esse tratamento, né? Você não não direciona o paciente para aquilo verdadeiramente que ele está vivendo. Uma outra coisa, vai falar que a pessoa, né, geralmente, isso, estamos colocando aqui exemplos para vocês de não ter uma comunicação efetiva, não saber conversar com esse paciente. O paciente está passando por um momento na vida, né? Às vezes ele está passando por algo desagradável, você sabe parte de uma história, né? Às vezes a esposa comenta ou a pessoa que foi lá junto com ele faz um breve comentário com você e você se pega nesse breve comentário e aí você você perde a mão a hora que você está atendendo. O comentário que tem aqui, nossa, né? Um exemplo que eu vou colocar aqui, que é uma coisa que acontece geralmente, realmente no consultório, né? Nós estamos falando de terapeutizar. Nossa, eu estou com uma dor no meu ombro, né? Eu estou com dor no ombro aqui, esse meu ombro não tá legal, já faz um tempo que eu estou com a dor no ombro e tal, tudo, né? Aí o terapeuta está lá fazendo a análise, atendendo ele pela primeira vez, e aí em vez de ele falar sobre essa questão, ele fala sobre uma outra questão. Fala, você não gosta de pegar as coisas para você decidir, né? E ele fala, não, eu decido sim, eu tomo decisões, sim. E aí aquilo de novo se perde. Então existem algumas formas que levam ao resultado mais esperado. Um exemplo bem claro é quando você conta uma história referente àquilo que ele está vivendo, para que aquilo se encaixe como uma luva, se encaixe a história, a metáfora, a hipérbole, como você quiser, você conta essa história e aí ele veste essa luva cabendo nele. Uma das coisas que acaba acontecendo geralmente, tanto homem quanto mulher, é a questão da autoestima, né? Eu falei ontem sobre autoestima, venho falando sobre isso, então vou dar um exemplo aqui para vocês quando a gente fala sobre a autoestima, para a pessoa começar a raciocinar. Aí eu conto uma história, mais ou menos assim, para a pessoa, né? Você já encontrou, né, um diamante no lixo? A
A pessoa olha para mim, eu faço essa pergunta, a pessoa olha para mim, não, nunca encontrei um diamante no lixo. Você encontrou um rubi no lixo? Não, também, nunca encontrei. Você então encontrou uma pérola no lixo? Aí a pessoa diz, também não, também nunca encontrei. Então você nunca encontrou nenhuma joia preciosa no lixo? A pessoa responde, então, não, eu nunca encontrei nenhuma joia preciosa no lixo. Então, que tipo de joia é você? Porque joias preciosas não se encontram no lixo. Aí a pessoa, ela para, ela fica olhando, aí ela começa a analisar essa metáfora, essa história, ou essa pergunta que eu vou fazendo constantemente nele, e aí ele começa então a cair a ficha daquilo que ele está passando, né? Espera só um pouco, eu não estou me dando valor referente a tudo que eu estou vivendo, e geralmente o que acaba acontecendo com a maioria dos pacientes, não na totalidade, mas a grande maioria, quando eles passam por situações onde sentimentos, emoções, coisas vivenciadas. O culpado sempre é o outro, né? O culpado sempre é o outro. Não, é porque ele faz isso comigo. Alguns terapeutas, por não ter essa comunicação efetiva, até apoiam, até concordam, é verdade. Como que ele pôde fazer isso com você? Aquilo que eu falei agora há pouco. Muitas vezes vira história, né? Vira a conversa de comadre, né? Então o terapeuta, ele, ou que se diz ser um grande terapeuta, começa a fazer parte dessa história. Ele começa então a botar mais lenha na fogueira, deixando a pessoa mais complicada, apoiando aquilo que a pessoa está passando. Vou dar um exemplo para você aqui sobre essa questão. A pessoa estava lá, chega num consultório. Ela não sabe muitas vezes o que ela quer referente a um relacionamento, afinal de contas, ele é terapeuta. Ele fala, puxa vida, eu tô com uma pessoa há algum tempo, assim, né? Eu não sei o que eu faço, eu gosto tanto dessa pessoa, né? Ai, mas a gente ainda não decidiu quanto tempo junto, meu Deus, ele não toma uma decisão, a gente não fica junto, a gente não casa. Ai, como é que eu faço para ficar junto, né? Infelizmente, um tipo de conversa dessa, o grande cuidado é ver o que é que vai ser falado. Aí a pessoa, ela dá um exemplo assim, olha, eu, né, por ela ter vivido uma situação, ela fala, olha, puxa vida, né? Quando eu estava assim também, né? E o que eu fiz? Fui lá e eu planejei um filho, né? Aí depois que eu fiquei grávida, aí sim, ele quis ficar junto e a gente agora tá junto, né? Até hoje, né? Faz 5 anos, o filhinho já tá com 5 anos, cresceu e tal, tudo. Olha, o negócio é arrumar um filho, né? Para essa pessoa. Tá bom, tudo bem. Aí entra o grande detalhe. Suponhamos que isso dê errado, de quem vai ser a culpa? Né? Aí a culpa é do terapeuta, porque falou o que não devia numa situação inesperada, algo indesejável aconteceu. E aí eu faço a pergunta, tudo bem, vai que essa pessoa se separe. Quem é que vai pagar a pensão? Quem é que vai ficar correndo atrás dessas coisas? Espera só um pouco, então arrumar um filho resolve uma situação porque alguém não quer ficar com outro alguém ou alguém ainda não tomou uma decisão para ficar com esse alguém? Olha que interessante, então cria-se um novo problema por não saber colocar as coisas na decisão na mão da pessoa. E aí a coisa mais simples a ser feita é fazer uma pequena pergunta. O que você verdadeiramente quer? O que você quer de verdade? Poxa vida, eu quero ficar com a pessoa, mas a pessoa quer ficar com você de verdade também? Eu não sei, então vamos encurtar o tempo. Quando eu tinha mais ou menos uns 23 anos, eu me lembro que eu estava passando por uma situação meio incômoda na minha vida, e essa situação incômoda, eu morava no Japão. Tem um amigo meu, chamado Nicolas, aliás, Nicolas, um grande abração para você, né? Então, eu estava passando por uma situação indesejável. Falei, puxa vida, o que eu faço? Nossa, eu não sei se está acontecendo isso ou se está acontecendo aquilo. Aí ele chegou e falou assim para mim, Rija, por que você não faz uma coisa? Eu fazer o quê? Por que você não pergunta para a pessoa? Como assim perguntar para a pessoa? Ele falou, olha que interessante.
Quando você está vivendo uma situação assim, dessa forma, a sua cabeça ela fica imaginando uma coisa e essas coisas que você está imaginando é como se seu estômago fosse um liquidificador, né? E fica batendo lá dentro, aí sente dores estomacais pelo aquilo que está vivendo. Ele falou, por que você não tira esse liquidificador do seu estômago, ou você desliga ele? Mas como assim, Nicolas? Ele falou, vai lá e pergunta, não fica na dúvida. Puxa vida, é verdade, né? Olha só que interessante. Eu tenho uma impressão de uma coisa, então isso é muito importante, você que é terapeuta, você que deseja ser terapeuta, olha só que interessante. Eu tinha uma impressão e eu não sabia a verdade. Então existe um abismo aqui no meio, né? Porque eu tinha impressão e movido por essa impressão eu achava, né? Entenda? Estou falando de uma pessoa, como ela chega, né? Assim como eu estava. Passando por uma dificuldade, por um momento indesejado na vida, algo que eu não queria ter passado. Então, olha, tenho a impressão e não sei a verdade. Como é que chama esse abismo? Qual é o nome que se dá a um abismo quando você tem simplesmente uma impressão e a verdade você não sabe? Chama-se sofrimento. A gente fica sofrendo por coisas que imaginamos. E o paciente, quando ele chega, não diferente de mim, não diferente de você que está assistindo, tudo aquilo que a gente imagina torna-se uma realidade. Né? Um pensamento não é uma realidade, mas ele se transforma numa realidade. Então, o cérebro não distingue essa realidade de fantasia. Ok? Então, imagina a caixinha de Pandora aqui pensando em um zilhão de coisas, levando num lugar indesejado, levando num lugar que não é próspero e a pessoa está com um sofrimento. E aí a comunicação efetiva começar a acertar o alvo, onde isso vai ser falado hoje à noite, né? A Patrícia Gervasoni vai estar com vocês às 21 horas para falar o segredo, vários segredos que tem aí para você entender a linguagem do paciente, aprender ou estar se comunicando de uma maneira efetiva, proativa, atrás de um resultado, trazendo resultados específicos. Então, hoje às 21 horas, a Patrícia está falando isso e eu estou falando hoje do obstáculo, né? Que é o quê? É efetivamente você não se comunicar, você não falar, não saber se comunicar de uma maneira clara e assertiva com o paciente. Então, o uso da ferramenta que vai ser falada de noite vai ser muito importante, né? Uma das ferramentas, e eu estou falando o que geralmente dá para ser feito. Uma pessoa, por exemplo, quando ela é, vamos colocar de uma maneira mais simples, quando a pessoa ela está passando por uma dificuldade, né? E geralmente a pessoa ela tem o hábito de sofrer porque alguém fez alguma coisa nela, porque ela se sente, né, vítima de uma situação e ela vai se vitimizando mediante a uma situação. Então a resiliência dela não está muito boa, ela não está se preparando para se levantar daquela situação, ela está mais prestando atenção naquilo que está deixando ela mal, e esse deixando ela mal, começa a fazer com que ela não saia daquela situação, não saia do buraco onde ela está. E esse não sair do buraco onde ela está faz com que ela cave mais fundo o buraco. Né? Então, muitas vezes eu faço a pergunta para a pessoa, né? Se ela está teimando ou se ela está querendo simplesmente ter a razão por ter razão. Você prefere, né? Faço a pergunta, em vez de concordar ou falar ou conversar a situação que ela está vivendo. Você prefere ter razão ou ser feliz? A pessoa me responde, nossa, eu prefiro ser feliz. Mas tem muita gente querendo ter razão aí dentro. A pessoa olha para minha cara, ela fala, poxa vida, né? Então aquela tal coisa, né? Daí eu pergunto, logo na sequência, dar murro em ponta de faca, geralmente quem é que se machuca? A pessoa responde, eu me machuco. Bom, se você se machuca, está referente à sua teimosia. E você ficar teimoso e querer ter razão, é o grande detalhe, você briga pela razão. Então, mas dê razão a quem precisa ter razão. Porque quem tem razão não precisa, olha que simples, por que você vai se desgastar? Entende? Então essa falta de flexibilidade, daí fica sofrendo porque alguém fez alguma coisa. Então olha só, aí eu conto de novo uma metáfora, né? Mas
Historinha simples. Gente, fui lá no dentista. Tá? Eu tava com o meu dente do siso todo inflamado, eu não conseguia nem fechar os dentes naturalmente, não conseguia mastigar. E aí eu fui no dentista, porque o dente do siso estava nascendo, e aí estava lá o molar, e o dente do siso nascendo assim, né? Eu estava empurrando minha arcada dentária para frente, porque o siso estava nascendo assim, não assim, estava nascendo assim. Eu, com aquela dor, sem mastigar, doendo bastante. E aí então, o dentista vai lá, tira um raio-x da minha arcada dentária, mostra o raio-x para mim, e aí mostra para mim, poxa, dedo no siso, molar. Falei, o que a gente faz? Ele me faz essa pergunta, né? Dentista. Falei, simples, né? Meu? Arranca o molar, o dedo do siso nasce, para de doer e pronto. Maravilha! Nossa, parece que eu resolvi o problema, né? Vou ficar sem a dor, vai desinchar, o dedo do siso vai nascer, acabou o problema. Aí ele me fez uma pergunta que geralmente eu faço, então, para a pessoa. Vale a pena o justo pagar pelo injusto? Aí ele, como assim? Peraí, quem cometeu o erro? Ah, mas foi o outro que cometeu o erro. Se foi o outro que cometeu o erro, por que você está sofrendo? Aí a pessoa começa então, nossa, é verdade, nossa, não fui eu que cometi o erro. Eu falei, poderia ser pior, né? Poderia ser você. Ainda bem que não fui eu. Então, toda essa conversa que vai se tendo, levando e elevando o paciente a um raciocínio mais lógico, mais óbvio, e não deixando ele mais inseguro referente à circunstância ou o que ele está vivendo, a situação que ele se encontra no momento. As pessoas, às vezes, elas se incomodam com pessoas, com lugares, com situação, mas essa habilidade de ter essa confusão aqui dentro, de atrair, né, coisas que infelizmente não é algo que a pessoa deseja, não é algo que ela quer, ela está trazendo algo indesejado para a vida e não tem essa percepção, faz com que a pessoa ela também pare às vezes de usar o que tem de mais precioso no ser humano, né? Porque o resto dos animais também tem sistema nervoso, também tem sistema glandular, também tem sistema digestório, mas raciocínio pertence a você, ser humano, a você que está aí, a mim, né? O raciocínio. Só que nós vivemos num lugar onde você começa a pegar o hábito de fazer as coisas sem perceber, você faz isso automaticamente, você vem de uma vivência, de uma história pregressa daquilo, então o automático está ligado muito mais rápido do que você parar e raciocinar sobre isso, né? E porque parece que raciocinar dói, raciocinar, vou ter que pensar sobre isso. Pois é, porque não tem o hábito de raciocinar, não tem o hábito de fazer isso, está muito no automático, acontece isso, já faço isso, acontece isso, já faço isso, acontece isso, já faço isso, e não deixa de raciocinar. Então ter alguém, às vezes, para estar nesse meio de campo aí, às vezes para acender a luz, né? Mostrar a luz, onde vai ter que caminhar, acender a lanterna, porque está tudo muito escuro, não vejo a luz no fim do túnel. Aí você acende uma lanterna, a pessoa fala, puxa, é por aqui que eu tenho que caminhar. Então a linguagem, as palavras que são ditas, o como se comunicar é muito importante, porque daí dá clareza para o paciente, dá clareza para a pessoa que está lá no seu consultório sendo atendida por você. E aí, quando se tem essa claridade, é mais simples caminhar sobre a verdade. Não que a verdade vai ser uma linha reta, não que a verdade vai ser um campo enorme, né, cheio de flores. Não, é que existe um caminho por onde tem que seguir e às vezes vai ser uma estrada de paralelepípedo, vai ter alguns obstáculos, você vai ter que transpor esses obstáculos e em alguns obstáculos você vai ter que desviar. Então, quando você acende a luz e você dá essa clareza então para o paciente com a comunicação efetiva, fazendo com que ele raciocine, dando apoio nas coisas que ele está pensando, que ele está sentindo e sendo claro com as emoções. Olha que interessante, foi falado ontem sobre as emoções que ele está vivendo, referente àquilo que ele está sentindo, pela percepção que ele tem. Então a percepção vem de um hábito, de uma história pregressa que faz ele sempre ver uma situação parecida com a mesma emoção. E às vezes é a emoção que está atrapalhando, né? Às vezes é a interpretação que ele está tendo desse cenário, levando ele a um lugar onde é indesejável, onde ele verdadeiramente não quer. Ele não quer
passar. Então acaba sendo essa comunicação não fica clara, não fica efetiva. Outras coisas, uma outra metáfora que eu coloco, né, que é legal, que é bacana, que você está aqui também, né? Quando a pessoa ela é muito perfeccionista e as coisas têm que ser do jeito dela e ela não é flexível, ela é muito durona, e principalmente o que é pior ainda, se ela é dura aqui fora com os outros, imagina com ela, né? O quanto que a rigidez lá dentro é grande, a cobrança pessoal pelo estilo de vida que teve, pela educação que ele e pelo como ela foi interpretando na vida. Então essa severidade, esse tenente, esse coronel lá dentro, como é que age, né? A pessoa aqui dentro, ela é muito severa consigo mesmo, muito austero consigo mesmo, levando a pessoa a ter depois vários tipos de patologia, uma delas a fibromialgia. E aí nós estamos falando dessa inflexibilidade. E então eu conto para ela a metáfora, uma história, uma hipérbole, como você assim desejar. Eu falo para ela, existiu um sábio, né? Um sábio filósofo, e no leito de sua morte o aprendiz estava sentado ao lado desse sábio filósofo. Aí o aprendiz pergunta ao sábio: mestre, tem algo mais a me ensinar? Aí o mestre responde: olhe dentro da minha boca. Ele olha. O que vês? Perguntou o sábio filósofo. O aprendiz responde: mestre, eu só vejo a sua língua. Não vejo nenhum dente? Não, mestre, não vejo nenhum dente. Sabe por que a língua prevalece sobre os dentes? Não, mestre. Por quê? Porque a língua é mole e flexível. Os dentes são duros. Eles caem. Então eu não preciso dizer o quanto que essa pessoa é austera com ela. Eu não preciso dizer o quanto ela é inflexível. Às vezes eu conto uma metáfora, eu conto uma história. E aí eu ilumino, como se fosse iluminar o caminho daquilo que ela já está caminhando. Ela para e ela pensa, ela raciocina: nossa, Deus do céu, como eu estou inflexível, como eu estou duro. Então, levando a pessoa a se questionar, levando o paciente a se questionar. A velha pergunta, que a gente, né, até brinca, que nem aquela velha perguntinha de judeu, né? Tá valendo pena, né? Tá valendo pena o que você está vivendo? Geralmente a pessoa responde: não, não está. Mas ninguém colocou você nesse lugar. Ninguém escolheu que você estivesse assim hoje, desta maneira, mas a pessoa, ou o paciente que está lá, geralmente ele vai culpar porque ele chegou de uma forma, né? Ele estava ali, ele primeiro estava barganhando, depois começa a se vitimizar, aí ele entra naquela depressão, né? Ele barganha, né? Porque, não, olha, se acontecer isso, eu faço aquilo. Ou se vitimiza: nossa, tudo eu faço para os outros e ninguém faz nada por mim. Vitimização, né? O lugar onde ele se coloca, ninguém coloca ele lá. Ninguém coloca um 38 na cabeça dele para ele: não, aqui é o seu lugar. Não, foi uma escolha sua. Foi uma determinação que, infelizmente, você tomou. E aí ele começa a perceber que essa escolha e aquele lugar que ele está, pela escolha que ele fez, não é tão prudente, não é tão satisfatória, não é o lugar tão desejado. E a escolha dele é ir para o lugar onde realmente ele se sinta bem, é aquilo, é ali, aquele lugar que é confortável para ele, é quentinho, é aconchegante. Quero estar aqui, não quero estar onde eu estou agora. Então é interessante que essa pergunta ou essa fala num atendimento, e muitas vezes se observa muito a questão do paciente, como ele está falando, como ele está vivendo, né? E até algumas situações a pessoa até sofre mais do que ele. E, infelizmente, não é assim, não é essa questão. Não que não possa compadecer com o paciente, sim, você pode. A questão é quando você acaba chorando mais que o paciente, é melhor o paciente te atender dentro do seu corpo pro terapeuta. Não é assim que funciona. A questão é totalmente oposta. É o quanto você vai dar de suporte, o quanto você vai colocar ele dentro do contexto dele, fazendo perguntas mais arrojadas, mais afinadas. É como se fosse um violão. O ser humano, ele chega lá, né?
E aí você vai lá, você já ouviu uma orquestra? Você viu como funciona uma orquestra? Nossa, cada instrumento, né? Parece que a música, né? A composição da música, ela fica, nossa... Aí você fala, nossa, que top, é até agradável para os ouvidos. Só que ele chega lá desafinado, o paciente, né? Ele não sabe o que está acontecendo, ele só sabe que ele não está gostando do que ele está vivendo. E muitas vezes ele está num lugar porque ele não fez, ele ficou muito refém na mão de uma pessoa ou de uma dependência emocional, né? Geralmente a dependência emocional, ou uma questão de aprovação, ou uma questão daquilo que ele não estava vivendo. Então, se comunicar de uma maneira onde você falha a linguagem do paciente, se torna mais objetivo, se torna mais claro para o paciente, e o paciente, então, ele é conduzido de uma maneira que ele raciocine, não que você diga para ele, é um raciocínio seu e não dele, né? Você vai raciocinar com o que ele está vivendo, você não vai dar uma sugestão sua, porque a sugestão sua, ela pode estar errada. Né? Se der errado, a culpa será sua. Se der certo, a culpa será dele, entende? Então, é levar ele a tomar uma escolha. Então, como que se leva, vou dar um exemplo aqui, como é que vamos levar o paciente, então, a tomar essa escolha? Vamos lá para dar uma ideia para vocês, né? Como que pode tomar uma escolha, né? Só um pouquinho que eu estou vendo aqui também, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia! Olha, bastante gente aqui, né, gente? Pessoal da página aí, o pessoal da página, olha, beijão a todos do Instagram também, gente. Olha, beijão a todos aí, tá? Vamos lá. Bom dia, professor. Ser mais discreta, direta e cuidadosa com as palavras. Daniela Freitas. Isso, Daniela, ser bastante... usar um pouco digamos assim, a sabedoria. Não somos nós que escolhemos o caminho que a pessoa vai trilhar. É a pessoa que vai, né? E aí eu também conto uma metáfora bem simples. A pessoa, ela está teimando, ela está fazendo a mesma coisa, ou ela está achando que ela está persistindo, porém ela está se machucando. Daí eu conto uma história para ela bem simples, e falo assim, existiam dois rapazes, esses dois rapazes, eles queriam desafiar o homem mais sábio da cidade onde eles viviam. Então tinha um senhor que ele era conhecido como o velho sábio e ele respondia todas as perguntas que eram feitas para eles. Ele tinha todas as respostas para qualquer situação, qualquer problema que ele vivia. E aí esses dois rapazes que queriam desafiar, um olhou para o outro e falou, olha, vamos enganar esse sábio, né? Vamos dar um jeitinho aqui. Vamos pegar nada nele. Tá bom, mas como que nós vamos fazer? Simples. Eu vou chegar lá em casa, eu tenho um passarinho, né? Tenho lá uma gaiola cheia de passarinho. Vou pegar o passarinho, né? Aí eu vou colocar na minha mão assim, ó, pássaro. E vou perguntar então para esse sábio, o passarinho que está na minha mão está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, eu esmago o passarinho, abro a mão, cai no pé dele e ele está morto. E se ele falar que está morto, eu abro a mão, o passarinho sai voando. Nossa, que legal! Vamos lá então pegar esse sábio então. Bem bacana, foram lá. Chegou lá, rapazinho, ó sábio que tudo sabes. Responda para mim, o passarinho que está na minha mão está vivo ou está morto? O sábio se reclinou para trás, olhou bem para o rapaz e disse, meu rapaz, a resposta está em suas mãos. Olha que interessante. É interessante porque todas as escolhas, todas as coisas que nós vivemos, que nós presenciamos, por incrível que pareça, sabe onde você está? A escolha foi sua. Está na sua mão. Não, mas foi... Não, gente, as pessoas falam porque simplesmente elas têm boca, têm saúde. Se tivessem cérebro, às vezes ficariam quietas, né? Então não é o que eu digo para a pessoa, mas é como eu penso a respeito da situação.
eu não mudo pessoas, elas é que se transformam, elas tomam decisões mais assertivas, elas começam a ter uma vida mais integrada, mais feliz, com mais responsabilidade, levando elas ao objetivo que elas querem, o que às vezes precisa de um terapeuta, de você aí que está acompanhando, talvez o que muitas coisas que eu falei aqui talvez tenha dado sinal para você falar, puxa, é mesmo, é bacana isso, né? Então, precisa de alguém que ilumine o caminho para essa pessoa, que mostre o caminho onde ela possa, então, ter a sua jornada, levando ela exatamente no lugar tão desejado que é estar bem com ela, estar bem com tudo, né? Bom dia a todos, nossa Silvia, Rose, Márcia, gente, pessoal que tá aí, Elisane. Muito bem, Silene Borges, legal, bacana, muita gente aqui, o pessoal do Insta também, quantas pessoas, não, olha, muito bem, uma pessoa fez 3 cirurgias no tornozelo e agora ficou um pouco manca. Qual a ligação emocional teria nesse caso? Bom, a cirurgia já é um fato que aconteceu, né? Então, geralmente, depois que se faz uma cirurgia, é muito difícil voltar, ou quase impossível voltar ao normal novamente. Depois que mexeu, a probabilidade de nunca mais ficar igual é muito grande. Agora, ela vai deixar de mancar? Eu não sei qual foi, até onde foi essa cirurgia, né? Até que momento. Tem pessoas que fizeram cirurgias e não ficaram sequelas. Sim, ficou lá registrado, a pessoa tem um pouco de sensibilidade diferente naquele lugar, mas o mancar, o que é que foi feito para ela estar mancando? O mancar tem a ver muitas vezes com aquilo que eu comentei até ontem, é o fato de ela está conseguindo caminhar em algum âmbito da vida, tanto a questão do coração, a questão emocional, ou a questão profissional, ou a questão, assuntos que não foram resolvidos, né? Coisas que estão despertadas no inconsciente da gente, porém não foi vasculhado ainda, né? Então, pode ser uma referência, questão pai que não foi arrumado, pode ser uma referência, questão mãe que não foi arrumada, pode ser uma referência, questão profissional que não foi arrumada, pode ser uma referência sobre a questão coração também que não foi arrumado. Então, nesses quesitos pode ser várias coisas e aí precisar fazer uma análise um pouco mais profunda para se dar essa resposta com certeza, tá bom? Vamos lá. A forma que o terapeuta vai conversar com o paciente é fundamental. Meu marido foi fazer a auriculoterapia e o terapeuta falou que ele era muito teimoso. Ele ficou chateado porque a verdade dói. E a conclusão, ele não voltou mais lá. Perdeu então o terapeuta, meu marido e, consequentemente, eu também. Ou seja, olha só que interessante, quem falou isso aqui, vamos colocar, né? A Márcia Aparecida Oliveira. O terapeuta perdeu os dois, né? Por quê? Porque não soube se comunicar. Ele falou de uma maneira invasiva. Pô, você é teimoso, né? Oh, só que interessante. Puxa vida, né? Não que ele não esteja certo, mas a maneira de como ele colocou isso talvez aqui não foi correta, referente ao como ele estava atendendo essa pessoa, né? Imagina, você chega num terapeuta, você é teimoso, né? Como você é teimoso, né? Como é que mais essa pessoa se sente? Como é que ela fica? Nossa, você é acusado de uma coisa, você já tem cobranças pessoais, aí você vai numa pessoa que você nunca viu na vida. Você nem frito, nem cozido, nem assado, nem uma passada, e a pessoa olha pra você e fala que você é teimoso. Aí você fala, meu Deus, vai chupar meia, né? Vai chupar meia, né? Vai morder o pai na região glútea. Um exemplo, né? Então, gente, a comunicação é um grande detalhe de como você vai colocar isso, né? Então, é mais fácil fazer a pergunta. Faça uma pergunta para a pessoa, né? Para que a pessoa ela comece a entender ou ela raciocine referente àquilo que ela está vivendo, tá bom? Obrigado aí, Márcia Aparecido, pelo comentário. Professor, eu já anotei uma história sua que você conta para que eu possa aprender risos. Essa fala, essa metáfora, quando necessária, temos muito
que anotar suas histórias, são carteira, são o quê? Carteira bem nos pontos, são certeiras, bem no ponto. Desculpa, gente, é que eu estou com iluminação aqui e a tela está aqui na minha frente. A claridade deixa muito claro as coisas aqui, eu não consigo ver direito. Por isso que às vezes para ler dá uma dificuldade, né? É muito claro. Acolhimento das angústias que está falando Daniela Freitas, né? Mas manter o distanciamento para perceber e ter a possibilidade de intervir de maneira efetiva, sim, exatamente. Falar o adequado e com equilíbrio, ser direto com doçura, mas simplificar o diálogo. E isso é muito importante. Bom dia, Richard, sou sua fã, Richard, sou sua fã e da Patrícia. Amo pés que falam. Inês Binatel, né? Inês, que bom, que legal, que bacana que você está aqui. É ótimo, é extraordinário, né? Bom dia também, Silvia, Eliane, Tânia Torres, né? Que agradável suas abordagens. Fico feliz, Tânia, que tenha, né? De alguma forma está fazendo diferença para você, né? De alguma maneira está acrescentando para vocês. Então, eu vou deixar aqui vocês com uma metáfora também, né, para vocês. Como lidar com um paciente mentiroso? Bom, o grande detalhe, né, que quem está falando é Eunice Fátima Souza. Eunice, pés que falam, sobre a questão do método pés que falam, os pés não mentem, a boca mente, né? Eu acredito no que a pessoa faz, não no que a pessoa fala. A boca realmente ela não é clara com muitas coisas, mas o que a pessoa faz não tem como ela mentir, entende? É uma maneira mais simples de se ver as coisas. Mas isso também levou anos, tá? Para mim entender que funcionava desta maneira. Eu fico prestando muita atenção nas ações das pessoas e não na boca das pessoas, porque a boca realmente muitas vezes ela não é clara. A pessoa ela passou por situações na vida onde esconder isso é melhor, esconder um problema é melhor. Não é que ela mente, muitas vezes ela omite alguma coisa, né? Ela não é clara com aquilo, ela não admite aquilo. Muitas pessoas viviam uma situação onde a pessoa era extremamente, ela foi culpada por uma situação, ela sabe que ela cometeu um erro, mas ela não admite que esse erro ela foi essa pessoa que cometeu. Então ela não tem uma capacidade de ir lá e se sentir bem. Ela fica carregando um peso, uma pedra que não precisava carregar, para um lugar que ela não sabe onde que ela vai deixar essa pedra e nem por que está carregando, né? Então não é mais simples ela parar de carregar essa pedra, né? Ela simplesmente se confortar e dizer, olha, erro mesmo, tá? Fiz uma merda tremenda. Não, meu Deus, eu fiz lá, né? E olha, eu não arrumei isso ainda porque eu não sei arrumar. Entende? Eu não aprendi a arrumar e tudo bem. Olha, de uma certa maneira já começou a arrumar, né? Ela tem a intenção de arrumar. Mas muitas pessoas, às vezes, elas fogem, elas mascaram o problema, faz de conta que nada aconteceu. Né? Sabe aquela cara de alface crespo? Então, mais ou menos assim, né? Então a pessoa não assume, isso é um detalhe, tá bom? Vamos lá. Estou adorando, estamos aprendendo, fazendo uma terapia maravilhosa. Débora, olha, Débora, que bacana, fico feliz. Então, só para a gente encerrar aqui, vou tentar ser o mais breve possível com essa questão. Vou deixar uma metáfora aqui para você. Tinha um escritor, ele cansado da vida na cidade, então ele resolveu se retirar dessa cidade, foi lá onde ele tinha espaço, um silêncio predominante, que era a praia. Não era um tempo muito quente, então a praia estava vazia.
E aí ele, durante a noite toda, tentando escrever com essa máquina de datilografar. Alguém sabe o que é máquina de datilografar? Pois é, quase um computador, só que com papel, tá? E ele digitava lá e errava, amassava, jogava, errava, amassava, jogava. E aí ele vivendo aquela situação, uma chuva de noite, aquela tempestade de noite, né, chovendo, e ele não conseguiu, enfim, escrever muita coisa. Logo pela manhã, ele foi tentar refletir sobre o que ele tinha que escrever, um livro que para ele julgava que era tão importante. E aí ele andando pela praia, lá ele percebeu, sabe aquelas estrelinhas do mar? Então, um monte de estrelinhas. Ele olhou lá na frente, tinha um rapazinho lá na frente, ele viu, foi lá, foi até o rapaz, ele observando conforme ele estava perto, ele viu o rapazinho pegando algo na areia e jogando no mar. Pegava, voltava, pegava algo na areia e jogava no mar. Aí ele olhou assim, ele viu o rapazinho pegando as estrelas do mar e devolvendo ao mar, né? Ele falou, meu rapaz, o que você está fazendo? Ele falou, estou devolvendo as estrelas ao mar. Mas olha só o tamanho dessa praia. Ela é enorme, você não vai conseguir devolver todas ao mar. Ele foi lá, pegou aquela estrelinha, olhou para a estrelinha e olhou para ele e disse, mas eu sei que para essa daqui eu fiz diferença. E uau, jogou ao mar, então mais uma estrelinha. Aí, ele pensando naquilo, refletindo sobre aquilo e ainda só refletindo sobre o livro dele, voltou então ao lugar onde estava, na casa onde estava. E lá ele ficou pensando durante toda a tarde, toda a noite, não conseguia dormir, não conseguia escrever o livro também. Logo pela manhã também tinha chovido bastante aquela noite, né? Uma outra tempestade. E aí ele levanta de manhã de novo, ele percebe que as estrelinhas estão na areia. Aí, ele lá na frente vê de novo o rapaz lá, né, devolvendo as estrelas ao mar. E aí ele começa a fazer a mesma coisa. Ele vai lá, pega as estrelas e joga ao mar. Não era mais uma pessoa, eram duas pessoas, né? Então a pessoa já sabia que estava fazendo diferença para mais uma estrela, para ela voltar ao seu lugar. Então, vamos colocar sua estrela no lugar onde você realmente merece, é mérito e você pode chegar lá, tá bom, gente? Bom, hoje à noite acompanhe aí essa maratona 99, né? Maratona. A gente vai fazer diferença, nem que seja para você que está acompanhando aí, tá bom? A Patrícia Giovazoni vai estar de noite comentando com vocês, falando sobre as ferramentas disso, né? As ferramentas de como você vai agora ressignificar e ter uma conversa, um diálogo mais abrangente com esse paciente, ou talvez com você mesmo, tá bom, gente? Beijo a todos, tenha uma extraordinário dia, às 21 horas. Estaremos juntos de novo, tá bom?